Olá pessoal, eu sou Willy Moraes, técnico de áudio. Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos do nosso projeto Vamos Falar sobre Áudio. Neste vídeo agora nós vamos falar sobre acústica. Nós vamos falar um pouco sobre acústica, né? Porque a acústica é um assunto muito abrangente, dá muito pano para manga, dá muita conversa, né? E por que a gente deve saber sobre acústica? Primeiramente, todo som que a gente vai fazer através de uma caixa acústica, certo? Então aqui nós temos uma caixa aberta aqui. Então aqui dentro existe uma engenharia acústica. Então o alto-falante ele é feito para esse tamanho de caixa, para esse tipo de caixa, para esse tipo de madeira. Então a gente tem que ter uma noção de acústica, já começa por aí, o fabricante. Mas não é o nosso caso, nós não somos engenheiro acústico. Então a gente vai dar só uma breve explanação sobre os nossos maiores problemas de acústica, né? Porque a acústica ela está em todo lugar, está na nossa sala, está no banheiro, está nos templos das igrejas, está nos eventos que nós vamos reproduzir som, certo? E afinal, o que é acústica? Acústica é uma área de estudo da física que estuda todos os aspectos relacionados às ondas mecânicas como o som, certo? Então, você já foi no lugar onde o evento começou e você não conseguia ouvir nada? Você ouve aquele som e você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. O lugar mais fácil de acontecer isso aqui é nesse lugar, ginásio. Existem ginásios aí onde você fala e você dá uma reverberação de 10, 12, 15 segundos. Isso é acústica. Por quê? Porque aquele lugar ele não foi construído para ter uma acústica para evento, uma acústica de show, uma acústica de palestra. Foi um lugar justamente feito para eventos esportivos, para pegar o som que a própria galera emite e aumentar, potencializar esse som. Então esse tipo de lugar foi feito para esse tipo de acústica. Mas é o lugar onde a gente consegue colocar grandes números de pessoas e a maioria das cidades tem espaços para isso e todo mundo insiste em utilizá-los, embora não seja o ideal. Mas por quê? Por que acontece isso? Como que essa reverberação acontece? Então aqui eu tenho um exemplo para a gente saber entender o que é a reflexão sonora, que é o que gera esse eco todo, né, essa barulheira toda. Então ali nós temos uma fonte e nós temos o ambiente. O som ele vai bater para todos os lados, ele vai bater na parede de cima, ele vai bater na parede de lado, do outro lado, embaixo, em cima. Então ele vai ficar batendo, até chegar no ouvinte. Então isso é reflexão sonora. O som ele não vai ser emitido diretamente da fonte sonora para as pessoas, né? Se fosse assim, todo mundo tinha que usar um fonezinho de ouvido sem fio, aí acabaria a reverberação. Correto? E como é que a gente corrige esses problemas de acústica? A gente pega às vezes um salão e você fala lá dentro, você ouve sua voz uns 5 segundos rodando lá dentro, né? A voz fica rodando e não sai do lugar. Certo? Então como é que a gente corrige isso? A gente corrige através de placas acústicas. Aqui nós temos alguns modelos de placas acústicas. A mais conhecida é o Sonex. Certo? Então a gente consegue colocar isso no teto, na parede, nas quinas, que é justamente para fazer essa correção, para filtrar essa reflexão sonora que vai ter do áudio nas paredes. Não é um processo fácil, não é um processo barato, mas é um processo que resolve, certo? Para a gente ter um lugar assim, ó, igual esse, um lugar que está tratado acusticamente. Quais são os lugares mais fáceis que a gente consegue ir, que a gente sabe que está tratado acusticamente? São os estúdios de gravação. Se você for num estúdio e reparar nas paredes, ele tem todo um tratamento acústico, seja em cima, seja embaixo. Ele tem uma placa de absorção de quina, ele tem uma placa de absorção no teto, ele tem normalmente embaixo um carpete que é para amortizar, certo? Então, é isso aí. Isso seria um ambiente tratado acusticamente. Então, essas salas tratadas acusticamente são o local ideal, perfeito. Mas tem como eu fazer um lugar perfeito também? Se eu for construir uma igreja, um local de eventos, tem como eu fazer isso? Tem.
e que no caso a gente vai tratar da engenharia acústica. Então existe N maneiras de você construir esse espaço já acusticamente tratado, certo? Então você vai ver a madeira que você vai usar, o isolamento acústico, a espuma, a membrana, placa, parede sobre parede, parede com isolamento no meio. Então isso é um tratamento acústico. Isso você pode também requisitar através de um engenheiro acústico, que esse profissional vai estar fazendo os cálculos adequados para você tá tirando o melhor desse salão, certo? Aí a gente fala, mas aonde que existe lugares assim, tão perfeito acusticamente? Aqui nós temos um exemplo, essa sala de espetáculo. Nós temos lá no centro ali um piano acústico. Nessa sala, que a acústica dela é simplesmente para isso, aquele piano acústico consegue tocar e todos desse auditório vão estar conseguindo ouvir esse piano perfeitamente. Tá? Existe um tratamento, uma engenharia acústica aí muito bem desenvolvida para a gente chegar nesse resultado. Provavelmente numa sala dessa, às vezes uma pessoa falando sem um microfone, todos os ouvintes vão conseguir ouvir, certo? Mas isso é uma coisa muito longe da minha realidade, tá? Muito longe do que a gente vive. Existe coisas mais próximas da gente, como por exemplo as nossas conchas acústicas. Aqui eu tenho um exemplo da nossa concha acústica aqui em Campo Grande. Então, por que ela é nesse formato? Porque existe um cálculo de acústica feito ali para o som se propagar melhor. Por isso que ela tem esse formato como se fosse de baixo para cima, com a arquibancada nesse formato, que é justamente para ajudar na propagação do som. Então, não é um negócio tão longe a questão da engenharia acústica. Nós temos várias conchas acústicas de todos os tamanhos, das grandes, menores, certo? E para finalizar, eu queria só uma curiosidade para falar sobre esse tipo de sala, a câmara anecoica, que é um tipo de sala onde o áudio simplesmente não existe. O áudio ele chega a alguns casos até 0 dB de volume. Estudiosos falam que você não consegue ficar nem 2 horas numa sala dessa, devido ao silêncio ser absoluto. Aqui você vê o tanto que a gente consegue chegar no tratamento de uma sala, para até chegar no silêncio absoluto. Então isso é uma câmara anecoica, uma sala onde você fala, para que existe essa sala? Justamente para a gente conseguir saber quanto de ruído emite um certo dispositivo. Quando a gente pega lá um dispositivo que gera, no manual dele lá, gera 30 decibéis de ruído, 40 decibéis de ruído, para a gente ter essa precisão, ele é medido dentro de uma sala dessa, de absoluto silêncio. Então, aí você vê a importância da acústica, certo? E acho que é isso, pessoal. Por enquanto, essa foi uma breve explanação sobre a questão de acústica. Eu espero ter ajudado, espero que tenha sido compreendido. Tá? E nós vamos estar falando sobre vários outros assuntos ainda. Esse é apenas o início, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.